Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, que diz: Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e de dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Sem se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linhagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas. A escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. E vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, um Deus de justiça, um Deus de retidão, um Deus de promessa. Vamos orar? Senhor, a Ti nós nos prostramos diante de Ti nesta manhã, com muita reverência, muito temor, mas também muita alegria e gratidão no coração. Reverência e temor, porque reconhecemos que Tu és santo, 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 e que somos pecadores, indignos, mas que também o nosso coração se enche de alegria por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nos reconciliou com o Senhor e nos permite nos aproximarmos de Ti. Alegria porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor é o Deus da segunda oportunidade, o Deus da reconciliação, o Deus do perdão, o Deus da justiça. Te louvamos por esta palavra que vem nos confrontar
com respeito ao nosso procedimento, quando questiona o jejum de aparência, a devoção de aparência, de casca e não de inteireza de coração, não de pureza de sentimentos. E o Senhor nos alerta e nos convoca a vivermos uma vida de devoção, de santidade, uma vida de conversão diária ao Senhor e aos seus princípios. Por isso nós te louvamos nessa manhã e clamamos ao Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado, perdoa o nosso pecado de rebeldia, de rebelião, nosso pecado de idolatria, o nosso pecado de negligência, de apatia espiritual, nosso pecado de egoísmo, de estarmos vivendo, é, pensando, imaginando que nós somos donos do nosso destino e temos sofrido e causado sofrimento em diversas pessoas, em especial naquelas que nós nos amamos, por causa dessa rebeldia. Ensina-nos e conduz-nos a uma vida de devoção, de obediência, de busca do Senhor e da Sua vontade. Que a Tua palavra encontre lugar em nossa mente, em nosso coração, diariamente, e nos transforme. Mude a nossa cosmovisão, mude a nossa visão de mundo, muda os nossos planos, os nossos objetivos, que possamos ser mais servos, menos senhores, que possamos ser mais espirituais e menos carnais, que possamos verdadeiramente cumprir o que Cristo Jesus nos ensinou de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Infelizmente e normalmente buscamos muito mais as demais coisas, as coisas deste mundo, as coisas terrenas e passageiras. Oh, Pai, tem misericórdia de nós, conduz-nos a vida de devoção diária, de oração, de jejum, de comunhão com o Senhor, de leitura, de meditação, de estudo da tua palavra. Que o Senhor esteja nos conduzindo assim a uma vida de santidade. Que a tua palavra encontre lugar em nossa mente, em nosso coração. Que possamos amar o Senhor, a sua palavra, amar a sua casa, amar a comunhão com os irmãos, num tempo que vivemos de desigrejados, de afirmações falsas, como eu não preciso disso, eu sou muito crente, mas eu não vou na igreja. Nos enganamos a nós mesmos, nos enganamos àqueles que nos ouvem, queremos demonstrar uma espiritualidade, uma santidade que é mentirosa, segundo a tua palavra. Aquele que te ama, te busca. Aquele que ama ao Senhor tem prazer na sua lei, nela medita dia e noite. Aquele que te ama se alegra ao ir à casa do Senhor, ao encontrar com os irmãos e entende a necessidade e o dever, a obrigação de manter plena comunhão com o Senhor, tanto no Antigo Testamento como também no Novo, especial na carta aos Hebreus. O Senhor já nos alertava: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Oh, Pai, tem misericórdia de nós, conduze-nos a uma vida de comunhão íntima, individual, familiar, no nosso lar, mas também uma vida de comunhão na congregação dos justos, na tua igreja. A igreja é do Senhor Jesus, cura as feridas da nossa alma, as lembranças, aqueles que foram feridos pela igreja visível, por pessoas, por lideranças, que o Senhor trabalhe na mente e no coração, curando as feridas da alma, liberando perdão, e que eles possam compreender que o homem é falho, mas o Senhor não, e que o Senhor escolheu a vida em comunidade para que a gente pudesse ser perdoado, reconciliado, perdoar e reconciliar, exercer a graça, o amor e a misericórdia e também ser objeto deles. Faz isso, Senhor, na vida de cada um de nós. Visita os nossos enfermos, trazendo cura, trazendo vida, trazendo saúde, trazendo restauração.
Visita o cansado, o abatido, traz renovo, traz vigor, renova as forças ao que não tem nenhuma força. Traz alegria e gozo àquele que está perturbado, traz paz. Pai, em nome de Jesus, visita a tua igreja, renova a tua igreja, restaura a tua igreja, conduz a tua igreja de volta aos marcos antigos, à simplicidade do culto, à centralidade da palavra, à centralidade da palavra não só no culto público, mas nas nossas vidas. Que o Senhor prepare os corações e que haja salvação, transformação em nosso meio. Prepara-nos para nos encontrarmos com o Senhor. É assim que oramos, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.